Salve, salve amigos do Fenômeno! Aqui Jackson Camargo, vulgo UFOJack, chegando novamente para mais um programinha, trazendo novidades da ufologia brasileira e mundial. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias que tivemos aí durante a semana e sobre um detalhezinho bem interessante que eu trouxe no programa de segunda-feira, mas que depois na edição do programa, eu sempre gravo o programa, depois faço a edição e lanço no YouTube, mas eu percebi um negocinho interessante durante a edição, então estarei trazendo aí de novo no programa de hoje, algo sobre uma fotografia bem interessante que um italiano fez esses dias atrás. Mas antes de a gente conhecer, saber o que nós temos para hoje, eu quero deixar uma saudação especial a todo esse pessoal que está chegando agora no canal, que está descobrindo a gente, pessoal que já conhece o portal e não sabia que a gente está com o canal agora. Então sejam todos bem-vindos. E aqui você sabe, lá no Fenômeno, nós temos o princípio de apresentar tudo com seriedade, objetividade, profundidade, uma análise imparcial, né? Tudo com muita ética, honestidade e seriedade. E é a mesma coisa aqui no canal, né? Nós apresentamos tudo com a maior seriedade, com a maior quantidade possível de informações, aprofundando ao máximo os conteúdos, de uma forma dinâmica, bem humorada, né? Que não fique algo maçante, que não fique parecido com o que já existe, né? Inclusive, se você acompanha canais mais antigos que abordam casos ufológicos, por exemplo, eles pegam os conteúdos lá do Fenômeno, e eles mesmos admitem isso, porque eles citam as fontes, são pessoas honestas nesse caso. Outros não são tão honestos, apenas pegam os conteúdos e apresentam, né? Mas nós não, nós vamos um pouquinho além, fazendo uma análise no que a gente apresenta aqui. Certo? Então, abraço para todos vocês que estão chegando, abraço para todos vocês que chegaram, que deram os likes, que comentaram no chat, comentaram depois lá na seção de comentários. Eu estou lançando esses programas de notícias na segunda, quarta e sexta. Infelizmente está nesse horário, geralmente eu tenho compromisso fora, então não consigo acompanhar o chat. Por isso que eu não tenho me manifestado durante a semana. Mas nos vídeos ao final de semana eu estou lá, né? Comentando, interagindo com todos vocês. E durante a semana, sempre que posso, obviamente. Certo? Então, vamos ver aí o que nós temos para comentar hoje. Primeira notícia, eu postei ontem lá no Fenômeno com esse título. E o título é: Forças de Segurança da Índia revelam avistamentos. Então a gente sabe que vários países, forças de segurança de diversos países, estão liberando informações sobre ufologia. Algo que os ufólogos batalham há muito tempo. Algo que os ufólogos esperam, desejam que aconteça. Finalmente está começando a acontecer de uma forma muito tímida ainda, mas que está tomando uma proporção cada vez maior. A liberação de informações ufológicas coletadas a nível oficial por governos, por autoridades, né? Então isso tudo já era esperado pelos ufólogos, né? Tá chegando a hora que os ufólogos vão bater na porta dos negacionistas dizendo: aí, ó, você disse que não existe? Olha aí, ó, né? Vamos ver. Eu aguardo ansioso esse momento. Mas enfim, vamos conhecer a notícia. Então, forças de segurança da Índia fizeram algumas declarações recentes. Forças paramilitares que guardam aeroportos, agências governamentais, parques industriais, usinas nucleares, aeroportos, agências espaciais, poços de petróleo, refinarias, portos, hidrelétricas, usinas térmicas. Então toda essa infraestrutura básica da Índia, né? Então a segurança desses ambientes é feita por uma força paramilitar que presta esse serviço. Essa força ela tem 165 mil agentes espalhados ali pelo país. E aí eles informaram recentemente que apenas em abril de 2016 foram registrados 60 avistamentos só na região do aeroporto Indira Gandhi, que é o principal aeroporto do país, lá em Nova Delhi. Então é muita coisa. Fora outras regiões que também tem milhares de casos de avistamento. E todos esses avistamentos que essa organização coleta é enviada
para o responsável, né, o comandante geral disso tudo, que é o Surinder Singh, que é esse que a gente está vendo nesta fotografia, tá? Então ele recolhe esses avistamentos e estão iniciando um protocolo de estudo em cima disso. Esperamos que isso tudo seja tornado público, né? Não basta apenas dizer que existem tais avistamentos. É interessante mostrar os documentos, o que eles coletaram, né, nessas informações. E aí esse Sr. Singh, ele falou assim: vale a pena considerar esses casos. Levaremos todos a sério. Acreditamos que os OVNIs são reais e realizaremos todas as verificações. Então é algo bastante interessante e que provavelmente vai trazer informações bem interessantes. Tá? Antes de a gente ir para a segunda notícia, eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Um ambiente bem legal, onde as pessoas comentam, postam notícias, debatem sobre a questão ufológica. Tá? Então é um grupo bastante livre, digamos assim, focado só em ufologia e astronomia. Né? Você não vai encontrar notícias de política, debate sobre a religião, não, é só sobre ufologia. Né? E o pessoal lá é muito legal, eles mantêm o respeito e tudo. Então você está convidado a participar também. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Tá? É só você clicar ali no linkzinho do Telegram, você já é direcionado direto para o nosso grupo, é só entrar lá e será muito bem-vindo. Nossa segunda notícia, também postada ontem, diz assim: piloto relata seu encontro com um UFO Gimbal. Então, o tenente Ryan Graves, que é esse que a gente está vendo na imagem, ele participava de operações de treinamento pela Marinha dos Estados Unidos, decolando a bordo do porta-aviões Theodore Roosevelt. E ele e mais alguns pilotos avistaram esse objeto, nessa filmagem que você está vendo aí agora, que é o chamado OVNI Gimbal, né? Um objeto voador que eles fizeram, no caso que eles filmaram, e que apelidaram de Gimbal, né? Devido ao movimento dele, velocidade, deslocamento e tudo. E aí ele declarou recentemente numa entrevista algumas coisas interessantes. Ele falou assim: não houve exaustão do objeto ou desgaseificação de propelente de qualquer tipo. Era apenas um objeto que não emitia nada dele e que estava estacionário no céu. Não estacionário, ele estava se movendo em um longo caminho e não estava caindo do céu. Então, quando ele fala assim, que não houve exaustão do objeto, desgaseificação de propelente, é o resultado da queima de um motor convencional de aeronave. Toda aeronave possui um motor e gera esse tipo de gás que sai, um gás quente, ou aquela chama que a gente vê no motor dos aviões. E nesse caso não tinha, né? E aí ele declarou ainda, o que eles viram essencialmente foi que, se considerarmos que estamos acima do objeto, deslocados para o norte do objeto, havia uma formação de cerca de 4 a 6 deles em uma formação de cunha grosseira. O que ele quis dizer ali é o seguinte, é que eles estavam acima desses objetos e a norte deles. Então eles olhavam a sul, digamos, e eles viram uma esquadrilha desses objetos, não foi um só, né? Eram vários objetos voando numa espécie de formação, não era uma formação padrão típica, né? Mas eram vários objetos. Isso é bastante interessante. E continuam os debates, né, sobre esse objeto que não foi identificado pela Marinha dos Estados Unidos. Antes de a gente ir para nossa terceira notícia, eu quero convidar você a participar do nosso curso online pela Academia Brasileira de Ufologia com o título Revelações da Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Um curso que eu vou ministrar pela Academia Brasileira de Ufologia, promovido pela revista UFO, onde iremos detalhar aí as novidades sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Uma pesquisa que não para, sempre a gente está coletando mais informações, mais dados, mais casos, mais depoimentos relacionados a esse evento. Então a gente conseguiu construir uma linha do tempo bem legal, bem mais completa, mostrando o deslocamento desses objetos, o padrão de manifestação e tudo. Então está muito legal esse curso
e que realmente vale a pena, pois esse caso, né, como eu já falei em outras vezes, é o caso com o maior número de testemunhas da história da ufologia mundial, é o caso com maior abrangência ou área de manifestação, da Bahia para baixo até o Uruguai, esses objetos se manifestaram, né? Então são 8 estados brasileiros, Distrito Federal, mais Uruguai, que a gente sabe que os casos aconteceram, e não apenas isso, né? A duração dele, começando às 17 horas de 19 de maio, indo até o amanhecer do dia 20 de maio. Então, uma manifestação muito grande, longa duração, com milhares de testemunhas, talvez milhões de testemunhas, e que vale a pena a gente conhecer cada detalhe, certo? Então, eu espero vocês aí neste curso, dia 27 de agosto, pela Academia Brasileira de Ufologia. As inscrições você pode fazer pelo link da academia aqui no rodapé da página, certo? Então vamos para a nossa terceira notícia. A terceira notícia eu postei hoje de manhã e diz assim: cientista revela dados sobre avistamento. Então o Dr. Gary Nolan, que é esse senhor que a gente vê aí, ele é professor de microbiologia e patologia da Universidade de Stanford. E aí ele foi contratado pela CIA e por uma empresa aeroespacial, provavelmente pelo bilionário lá, o Bigelow, para analisar alguns casos de contatos com OVNIs, né? E aí ele teve contato com várias testemunhas e tudo, e gerou dados interessantes essa investigação que ele fez. Então ele participou de uma entrevista com o Tucker Carlson Today, né, um programa lá dos Estados Unidos, e lá ele declarou com todas as letras que ele considera a possibilidade de estarmos sendo visitados por extraterrestres. Esse cara é um PhD, está defendendo isso, tá? Então não é qualquer pessoa, ele está falando isso baseado em investigação, coisas que ele estudou. Não é falando da boca para fora como um negacionista que diz que não estamos sendo visitados e tal, que nunca investigou um caso na vida. Ele investigou. Então, não tem nem o que um cético possa falar nesse caso. É a palavra de um cientista estudando casos, tá? Casos ufológicos. E aí ele apresentou essa imagem que a gente tem em uma análise cerebral de testemunhas de aparições. E aí ele constatou que pessoas que tiveram contato próximo com essas naves algumas delas desenvolveram esclerose no mesmo ponto no cérebro. E essa radiografia mostra exatamente isso. Esses pontos brancos na imagem à direita mostram as áreas que foram afetadas. Então é um caso bem interessante, é vestígio fisiológico, algo que eu sempre cito em alguns casos e gosto de mostrar também em algumas situações falando sobre ufologia e tudo, né? Então é uma comprovação de fenômeno ufológico, né? Enquanto alguns negam que ele exista, o fenômeno ufológico deixa aí suas marcas e vítimas, né? Bom, antes de a gente falar sobre a próxima notícia, eu quero convidar você também a se tornar um apoiador do Fenômeno, tanto do portal Fenômeno quanto do canal Fenômeno. Nós temos um Apoia-se que foi criado no começo do ano, para que aquelas pessoas que gostam do Fenômeno possam ajudar ele de alguma forma, né? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser ajudar o nosso trabalho, tanto para manter o site, manter o servidor, a questão dos equipamentos, manutenção de equipamentos, né? Ou nosso próprio trabalho de criação de vídeos, equipamentos, ou até as atividades de campo mesmo, atividades de pesquisa e tudo. Então você pode ajudar através do Apoia-se ou através da chave Pix, que também vai ficar ali junto da descrição do Apoia-se, tá? Você estará ajudando não só o portal Fenômeno, o canal Fenômeno, mas toda a ufologia brasileira, pois a gente produz material de qualidade, pesquisa de qualidade, com muita seriedade, e quem ganha é toda a população, né, que recebe esse conteúdo, e a gente não cobra acesso, não cobra inscrição nem nada. O material é livre,
para todo mundo acessar os conteúdos, certo? Então, em nome da ufologia brasileira, eu agradeço a todos que possam ajudar a gente nessa empreitada. Vamos agora para a última notícia, para a penúltima notícia. Essa notícia foi postada hoje também e diz assim: piloto de caça disparou contra um OVNI. Então, este senhor, o piloto Milton Torres, que era piloto da USAF, a Força Aérea dos Estados Unidos, ele estava operando a partir de uma base aérea lá no país de Gales, na época da Guerra Fria. Então a missão dele era decolar para interceptar possíveis bombardeiros vindos da União Soviética. E aí então, numa determinada noite, ele foi acionado para decolar, ele e o Ala, o piloto que voava com ele. E eles foram... foi dada a ordem de decolagem, em 5 minutos eles decolaram e seguiram as orientações do controle de voo para uma determinada região. E aí no radar de bordo do caça e no radar do controle de solo havia a presença de um alvo, um objeto de grande tamanho, um pouco maior do que um bombardeiro militar, aquelas aeronaves grandes que eles têm. E aí o controle de voo instruiu o piloto a disparar contra esse objeto. Então ele deveria travar no alvo e disparar os foguetes que ele tinha. E aí ele achou aquilo muito estranho, pediu uma confirmação e a confirmação veio, através dos códigos que existem para essas situações. E aí então ele travou no alvo e disparou. Foram vários e vários foguetes disparados contra aquele alvo. Só que aquele objeto repentinamente acelerou, se afastando dos caças. E aí ele saiu do radar de bordo e saiu do radar do controle de terra. E ele calculou essa velocidade em termos de 2 dígitos. Uma velocidade Mach, mais de 10 vezes a velocidade do som, segundo os cálculos dele. E isso relembra um caso que ocorreu na noite oficial, quando o tenente Arminio Viriato, o capitão Viriato, ele travou o alvo num dos OVNIs na noite oficial, e esse OVNI, voando em zigue-zague, acelerou em Mach 15, saindo do radar de bordo da aeronave. Então são casos que desafiam todo o conhecimento ainda. Esse caso é de 1957, o caso do comandante Viriato, que travou a mira no OVNI, é de 1986, e ainda não se tem tecnologia no mundo disponível para fazer um voo desse, em Mach 10, voando nessas condições. E aí, curioso que no dia seguinte, o pessoal, autoridades do governo britânico, chegaram para ele e falaram: olha, você está proibido de falar sobre esse tema, esse assunto é super confidencial, você não deve falar com ninguém, nem com seus comandantes. E aí ele ficou por muitas décadas sem tocar no assunto, e agora, mais recentemente, ele tem dado declarações a respeito desse fato. Então, o tenente Milton Torres fez essa declaração pública e a gente pode ajudar ele nessa divulgação dessas informações. E como a gente vai ajudar? Divulgando o nosso vídeo, Então você pode se inscrever no canal, pode ativar o sininho para receber as notificações, pode deixar aquele like maneiro para ajudar a gente, pode compartilhar isso nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Compartilha para o maior número de pessoas, para que todas tomem conhecimento de fatos como esse, em que pessoas tiveram encontros com objetos voadores não identificados. É uma realidade que todos precisam conhecer e entender para não temer isso, caso um dia eles resolvam pousar e fazer um contato definitivo. Certo? Vamos para a nossa última notícia, e a mais interessante, digamos assim. E na verdade não é bem uma notícia, porque a notícia mesmo eu postei na segunda-feira, trouxe aqui no programa, inclusive, que fala sobre um italiano que fez fotografias de um objeto luminoso lá na região de Sassari, lá na ilha da Sardenha, da Itália. Então aí você está vendo a foto principal desse avistamento. Ele fez 2 fotos, essa é a primeira, e na segunda foto, em que ele foi feita a ampliação do objeto, essa foto que você está vendo aí,
perceba que tem algumas estruturas nesse objeto. Isso não foi percebido de imediato. Olha que interessante. Então vamos começar falando da parte de cima. No relato da testemunha, ele declarou que havia alguma coisa na parte de cima, como se fosse uma cúpula. E a gente está vendo, você consegue perceber essa cúpula na parte de cima, aqui indicado com a flechinha. Tá? Algo bem interessante. Agora aqui na parte central, digamos assim, onde tem a fuselagem propriamente dita desse objeto, você tem algo que nos lembra janelas. Então são 5 estruturas que poderiam ser janelas neste objeto. Né? Um pouquinho antes de fazer a gravação aqui, eu resolvi passar em alguns filtros num programa, algo bem rapidinho, só para destacar um pouquinho. E aqui você tem, por exemplo, a foto com ajuste de contraste. Então você tem os objetos os elementos um pouquinho mais destacados. Aqui é o ajuste de nitidez do objeto. Infelizmente foi o máximo de aproximação que foi possível com a fotografia, tá? Então não foi possível realçar tantos os detalhes. Nesta outra imagem, ela é interessante porque ela mostra que esses elementos são elementos retangulares, né? O que é bastante curioso, bastante interessante nesse filtro que a gente chama de entalhe. E nessa outra imagem, com inversão de cores, você vê de forma mais destacada o que seriam as tais janelas nesse objeto. Tá? Então, uma fotografia realmente bastante interessante, bastante intrigante. Eu fico pensando, né, me perguntando se o autor da foto tivesse uma câmera muito boa, configurada para fotografia naquelas condições, ele teria feito um registro espetacular, com toda certeza. E agora, antes de a gente falar de um caso ocorrido aqui em Curitiba, eu quero convidar vocês também a participar do nosso 26º Congresso Brasileiro de Ufologia, que vai acontecer lá em São Paulo, de 23 a 25 de setembro de 2022, no Hotel Nikkei Palace, lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. Tá? Um evento imperdível, com convidados internacionais e ufólogos, os melhores ufólogos do Brasil, apresentando seus trabalhos nesse evento. E eu estou vendo que tem muitas pessoas comentando nas redes sociais, falando que vai nesse evento, que já está comprando ingresso. Então, se você tem interesse, se apresse, porque esse evento está imperdível, tá? Espero vocês lá no evento, estarei lá também. E agora, por fim, vamos falar sobre um caso interessante que ocorreu aqui em Curitiba, que está fazendo aniversário agora, que aconteceu em agosto de 1975, na rua Equador, no bairro Bacaxiri, aqui em Curitiba. Então, um senhor que pediu para não ser identificado, nós vamos identificar ele apenas pelas iniciais LAB, ele, sua esposa e mais 4 pessoas estavam na rua Equador, por volta das 20 horas da noite, quando avistaram no céu uma estrela de algo bem brilhante no céu, como se fosse uma estrela, mas que tinha um formato ovoide. E esse objeto começou a se deslocar sobre a região, fazendo movimentos incríveis em alta velocidade. E aí, repentinamente, esse objeto se aproximou do grupo, ficando a 150 metros de distância. E aí, então, ele pairou em cima de algumas árvores próximas, e foi aí que as testemunhas puderam ver o formato real do objeto. Então, eles viram um objeto em forma de chapéu de safari, como esse que você está vendo na imagem, e esse objeto ele começou a emitir várias faixas de luz colorida para baixo, né? Exatamente como a gente vê nessa reconstituição. Tá? E aí, após alguns segundos, o objeto acelerou em uma velocidade incrível, desaparecendo de vista. Certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o likezinho, aquele likezinho maneiro, ativar o sininho para receber as notificações, né? Deixar um comentário legal, compartilhar nas redes sociais, compartilhar nos seus grupos, que o nosso canal só tem a agradecer a vocês. Certo? Vou deixar no cardzinho final do vídeo
mais 2 sugestões de vídeos legais aí do canal para você assistir, né? Vídeos curtinhos, tenho certeza que você vai adorar, certo? Então, continuem nos acompanhando nos nossos próximos vídeos. Deixo vocês com aquela frase final tradicional: mantenha os seus pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo, hein? Não falte!